É que se. Aqui, ó, põe aqui, ó. Pode ser também. Porque se eu apertar esse botãozinho aqui. Então põe aí que não. Fechou aí, valeu. Será que tá ligado? Gente, eu boto aqui desse outro lado, pronto. Aqui também tá ligado. Vira um. Tem um gatilho. Não, mas se tem dois, por que não bota em um? Porque o. Os áudios são diferentes. São diferentes, Eu exato. só vou usar por algum vocês tipo de risco. precisarem extrair o Isso áudio. aqui, ó. Aqui, ó. Um extra. Aqui, ó. Pronto. Resolvi. Se quiser virar pra cá pra não aparecer o QR Code, que daria a câmera não vai aparecer. Aqui tá. Ninguém do gatilho sou eu. Pronto, ótimo. Sou da época que eu assistia MacGyver. É bem o chiclete pra dar uma Uma bomba, é bem assim. Tá gravando. Vê lá, teste Faltou som o quê? de novo aí. Vê aí o teste de som, som, 1, 2. Som. Bota uma cerveja pra gelar, uma cerveja pra gelar. 1, 2, 3. É DJ. DJ. Som. Fala aí. Alô? Caraca, porra de microfone. Logo 2. Alô, 2 Porque tu microfones. tá longe, a gente tá aqui no meio. Aqui testou? Tá gravando. Fala aí. Tá ok. Oi, 1, Teste, 2. 1, 2. Aí, legal, ficou bom. Fala aí. Ok, oi, Teste, 1, 2. Fechou. Cadê? Tá gravando. E. Tá vindo. Voltando aqui para o Rio de Janeiro, como eu falei, fui convidado por uma empresa, estava passando férias, né? Fui convidado por uma empresa para trabalhar com rastreamento e desenvolver projetos no Brasil e outros países aqui da América do Sul. Projetos envolvendo rastreamento e comunicação via satélite. Então, eu desenvolvi alguns projetos, eu comecei desenvolvendo projetos no Brasil, e na Argentina também, na Força Aérea Argentina, com estações meteorológicas, com projetos também no Peru, com monitoramento de máquinas, limas. Então, é melhor começar de novo. Pode continuar, pessoal. Tá. Pode continuar. Oi? Ele tá bebendo já? Não, mas eu achei melhor agora. Achou que mais ele falou detalhado. Mais detalhado. Mais detalhado, foi bem. Pode continuar, daí ele corta depois. Tá. Então, quando eu voltei para o Brasil, essa empresa me convidou para trabalhar com projetos de rastreamento, de monitoramento via satélite Oportunidade, né, que foi criada. aqui no Brasil e outros países da América Latina. Então, eu comecei a desenvolver projetos, tanto para o rastreamento, monitoramento de frotas, telemetria, estações meteorológicas. A gente instalou um projeto na Força Aérea Argentina, instalou também em Lima, no Peru, um monitoramento de máquinas, e foram vários projetos aí que eu ajudei a desenvolver com a comunicação via satélite e posicionamento, localização, né? No caso, não é a localização que a gente utiliza hoje, é diferenciada, já era diferenciada. Não, era a localização Só via satélite. via satélite, a transmissão via satélite, a localização via GPS. A localização é a mesma, só que a transmissão era via satélite, Via né? satélite. Que é uma mais caro, né? Não era para todo mundo, é isso? Não era para todo mundo. Na época, na época não existia o GSM, né? Não existia o celular ainda. Então, os rastreadores eram via satélite, né? Não existiam no Brasil, na Europa já existia. Pô, bacana mesmo. Esse foi o pedaço que tava faltando, não é isso? Isso. Aí, se quiser já pular pro próximo. Vamos lá. Aqui. Isso aí, foi aquele pedacinho que tava faltando que depois você entrou. O prédio Não, tá bom, tá de boa. Tá bom? O prédio que a gente ficava no sol era aquele ali, ó. Aquele largo lá, ó. Esse aqui. Ele Eu- vai ficar azul, daqui a pouco ele fica azul. Eu mostrei para ele. Mostrando, daqui a pouco ele fica azul. Esse aí que a gente ficava lá no céu, torrando, esperando o satélite passar. No caso, ali em cima, Lá no terraço, lá naquelas antenas lá, ó. dá pra mostrar daqui ele. Segura aí só um Depois ele pouquinho pra mim mostra. puxar essa. Isso aqui pra ficar mais próximo do outro, a gente já não mexe. Tá escurecendo, né? E é bom que parou o vento, né? Parou. Não vai chover. Se estivesse ventando mais, poderia chover.
Eu não vou discutir com ele, porque ele fazia previsão de tempo aí, bom. Ele Com a antena. Não vou nem perguntar como é que tu sabe. Pode continuar. Né? Vamos lá, então, a gente parou. Normal, Então, normal agora. contou uma história até Tem estava mais, sendo tem mais, fluente, né? Então, então vamos lá. Eu quero saber agora de vocês. Vou saber de vocês agora como foi que vocês definiram. Cara, vamos montar uma empresa junto. Meteu a cara, porque assim, eu acho que naquela época era mais fácil para vender um rastreamento. Ou não? Tá enganado. Sou? Pelo contrário, ninguém conhecia o rastreamento, né? No mercado novo. Era um mercado que, assim, as pessoas, se falava de rastreamento, era ficção científica. Era filme de 007. Não existia, né? Nada, né? As pessoas não tinham nenhum conceito, nenhuma experiência com rastreamento, né? Era tudo muito novo. Então o mercado, embora seja, naquela época era um mercado potencial, né? Mas assim, as pessoas ainda não conheciam, não tinha demanda para comprar o rastreamento, Sim. né? Então você tinha que mostrar que funcionava, convencer que poderia ser aplicado no dia a dia, como né? poderia ser usado, né? Como poderia ser usado, Por exemplo, exatamente. pessoa física era inexistente. Era inexistente, só era para pessoas jurídicas. Era só... Aí vocês deram o filho de vocês, então vamos montar e bora vender para pessoa física? Foi assim? Não. Na verdade, não. Né? Não, né? Como foi? Conta aí, Andrei. Conta pra gente. O Léo, ele trabalhava nessa empresa onde ele tinha projeto. Era uma empresa que vendia comunicação satelital. Vai falar o nome da empresa? Não. Então a gente... Eu já não falo. O Léo trabalhava numa empresa que vendia a conexão satelital. Essa empresa tinha parceria com empresas de eletrônica que produziam esse rastreador satelital. E ele trabalhava na área de projetos e começou a enfrentar o problema de ter um hardware, ter a conectividade e não ter um sistema. Então, os sistemas da época eram sistemas de fora e em dólar. Então, esse era acho que ele pode falar um pouco melhor sobre isso. Além dos sistemas, não existirem sistemas no Brasil para nossas necessidades aqui, os sistemas de fora eram muito caros, eram limitados, né? Tinha uma realidade, atendia uma realidade que não era uma realidade brasileira, e eu comecei a enxergar essa oportunidade de desenvolver algo nacional, né? Desenvolver um sistema nacional que pudesse realmente ser aplicado nos projetos aqui. Legal. E aí o Léo me contactou e falou, você não gosta de programação, não faz isso como hobby e tal, já fez pequenos projetos, por que a gente não faz junto? Não faz alguma coisa junto? Então a ideia surgiu dessa demanda que ele viu e enxergou. Eu estava completamente fora desse mercado, estava na área de tecnologia, mas completamente fora desse mercado, e sabia o que... Aí nessa época foi quando você já começou a pegar os aparelhos de satélite para fazer teste? Não. Já começamos a fazer, né, a partir do momento que a gente decidiu que seria uma possibilidade, comecei a estudar essas novas tecnologias, comecei a fazer curso de programação desse tipo de equipamento. Legal, muito massa. E os projetos foram desenvolvendo, assim... Antes de você continuar, eu quero saber do primeiro projeto que você jogou na mão dele lá, que era para botar dentro de uma máquina, dentro do apartamento dele. Exatamente. Aí tinha um projeto que surgiu, foi de monitoramento de estações meteorológicas via satélite, né? Eram estações que a gente ia começar com essa transmissão à distância, né, remotamente, e não existia software para essas estações meteorológicas, para você controlar, para você receber informação via satélite e poder mostrar isso para a empresa de clima, por exemplo, né, de monitoramento ambiental. Que hoje a gente tem, vai dar um Google lá, vai já vê tudo com conectividade. Aí eu liguei para o Andrei e falei, Andrei, tem uma necessidade aqui mais urgente, que é desenvolver um software para monitorar dados meteorológicos, com a estação meteorológica. Você se interessa em desenvolver e fazer? Traz aqui o equipamento para a gente poder avaliar, para poder estudar, né? E aí nasceu uma estação meteorológica no meu quarto. Aí eu peguei a estação meteorológica, botei dentro do carro, levei até a casa do Andrei e falei, tá aqui o equipamento. Você que está em casa, a gente vai botar a foto dessa estação aqui. O negócio não era pequeno, não. Eu vou botar essa mesa aqui.
Que tá Cara, gigante. Ficou dentro do meu quarto por alguns dias. dias, algumas semanas. Deu pra dormir abraçadinho, não dormiu só, Não, né? não- Já tava lá com ela. Exatamente. E aí o objetivo era fazer essa estação meteorológica se comunicar com os equipamentos satelitais para poder transmitir a informação remotamente. Sucesso. Via satélite. Não, fracasso total. Ai, caramba. Fracasso total. Não consegui de forma alguma fazer funcionar essa estação com esse equipamento. Caramba. Não chegamos nem a desenvolver o software, né? Não. A gente não Nem- conseguiu nem colocar integração. não conseguiu colocar a estação meteorológica para Pra funcionar falar, com era o muito- equipamento. Na época você não tinha o Google como tem hoje, as pesquisas de internet, protocolos, então assim, era uma documentação muito restrita, né? Os equipamentos todos importados, então você não tinha acesso, não tinha essa facilidade de comunicação que você tem hoje, e a documentação que a gente tinha não era suficiente para poder. Peraí, a gente tá Fazer essa falando de integração. uma época que não tinha Google. A gente está falando de 99, 2000. E como é que vocês viviam sem Google, gente? A gente não vive sem Google mais não hoje. Não só Era- não tinha Google, como não tinha celular, WhatsApp e todas essas ferramentas que se tem A hoje, né? internet era engatinhando. Eu mandava um e-mail pro Léo na Suécia, ele me respondia 2, 3 dias depois. Caramba. Não era essa a frequência que se utilizava em e-mail. Não, bom se o cara tivesse, tô precisando aí, me ajuda assim. Quando 2 dias, tá precisando de quê? Ficava nessa, indo e vindo, ping-pong. Exatamente. É a Caramba. comunicação mais Essa foi a eficiente. primeira experiência com o equipamento satelital foi essa. Ixi, Foi essa. não foi bom pra ele não. Não, mas não perdemos tempo, ganhamos experiência e vieram outros projetos que a gente conseguiu concluir. É. Aí veio o primeiro projeto de vocês, no caso aí, que é Aí onde você montaram a Assistensat. Ou não, teve alguma parte antes? teve uma parte antes que a gente juntou com mais 2 pessoas, 2 sócios, montamos uma empresa que foi criada para ser a primeira central de rastreamento aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro e no Brasil, né? Brasileira. Brasileira a gente tinha, na época tinha Autotrack, né? Como É. equipamentos importados. Mas era equipamento só. Não, Equipamentos com prestação de serviço. É, também. e gerenciamento de risco. Mas central de rastreamento para roubo e furto de casco, né, de veículos, não existia ainda. Não existia. Então a gente fez essa empresa para fazer justamente esse serviço de localização e recuperação de veículos roubados. Exatamente. Legal. Isso sem ter software, sem ter rastreador. Não, e como é que você rastreava, pô? A gente começou a desenvolver as tecnologias para que essa empresa funcionasse. Era um sonho já de vocês começaram a fabricar. A gente Mas vocês enxergava- venderam alguma coisa antes de fazer, não? Não, a gente enxergava que era um mercado que era um mercado que ia acontecer no Brasil em algum momento. Então, a gente pensou em montar essa empresa, juntou essas pessoas que cada uma tinha uma capacidade específica dentro da empresa e começamos a desenvolver o software. E uma outra equipe começou a desenvolver equipamentos com fornecedores. E na época a questão do roubo era muito roubo, né? Não existia nenhuma. Era mais do que hoje, Mas eu acredito que a frota era menor, tinha em torno de 20 milhões de veículos na época, né? Mas assim, o índice de roubo era grande, principalmente porque você não tinha como localizar um veículo roubado. Não tinha tecnologia. A tecnologia que tinha na época era aquelas travas mecânicas para veículos. Uma trava de direção, uma trava de marcha, né? Algum tipo de trava, mas Aquele alarme que ficava tocando uma sirene quando abria a porta. vencendo essas travas, você não tinha mais como achar o veículo, né? Então a gente via que tinha demanda para esse tipo de serviço. E aí a gente montou essa primeira empresa e foi caminhando, né? No mercado ainda inicial, né? A ignição não era codificada, então facilitava mais ainda. Vocês podem usar, não tinha tecnologia. A ignição virou, ligou, passatinho, chegou. Além disso, a ignição era uma ignição simples, com chave, não era codificada. Não existia alarme de fábrica. Não existia antifurto, não existia nada disso. Os sistemas antifurto dos veículos mais modernos, não existia nada disso, né? E essas centrais, eu lembro que eu era moleque, acho que eu tinha acabado de nascer nessa época, eu sou novo. E eu lembro que não existia esse negócio de o cara pegar o telefone, abrir e tá lá o aplicativo para você ver seu veículo, não. A empresa rastreava para você, em qualquer coisa você tinha que ligar para a empresa. Nessa época nem aplicativo existia porque não tinha celular, né? Não tinha nem celular, pois é. Existia. Não existia smartphone, né?
Cara, muito menos aplicativo. Muito menos aplicativo. E o Google também nasceu junto com vocês. O Google nasceu nessa mesma época. Na mesma época de vocês. Então, assim, tinham várias dificuldades, né? Essa questão dos equipamentos, a questão da falta de cobertura celular, inexistência do celular, né? Falta de conhecimento, inexistência de mapas. Então, não existia mapas na época. Peraí. Como é que se faz rastreio sem mapa, homem? Me diz aí, Andrei. Não, mapas digitais que eu digo, exatamente. né? Existiam mapas cartográficos, né? Não, beleza, mas cartográfico. Mas tá chegando lá a comunicação do aparelho. Como é que eu vou saber onde é que o aparelho tá? Então, essa foi a primeira dor de vocês. O primeiro desafio nosso é desenvolver um sistema que pudesse transformar uma imagem de mapa como essa daqui, ó, um mapa em papel, né? Um mapa em papel de qualquer região, em um mapa georreferenciado. Então, como é que a gente fazia? A gente escaneava, comprava um mapa na papelaria, né? Uma folha de mapa, escaneava ele e a gente desenvolveu um sistema para georreferenciar através de pontos conhecidos, né? Esse mapa através de pontos conhecidos, todo o resto do mapa ele ficava georreferenciado através desse sistema que a gente desenvolveu. Então, quando chegava uma latitude e longitude, a gente conseguia apontar no mapa exatamente a localização. Não com tanta precisão com os mapas que se tem hoje, né? Que os desenhos são bem melhores e tudo, mas a gente sabia exatamente a região. E para a gente criar o zoom, por exemplo, a gente escaneava o Brasil, aí quando se clicava no estado, a gente escaneava o estado, quando se clicava na cidade, a gente escaneava a cidade, quando se clicava no bairro, a gente escaneava o bairro. Dava um zoom numa imagem. Era o zoom da época, era a imagem do Mas bairro. Era tudo escaneado por vocês. Isso. A imagem do bairro era o zoom da época do bairro. E aí quando chegava exatamente na rua, aí você tinha um detalhamento da imagem da rua naquele bairro, né? Mas aí como é que fazia esse detalhamento? Não, da própria imagem. Você dava aquele zoom na imagem ao ponto dela ficar distorcida, né? Legal. Isso tudo você fazia manualmente? Manualmente. Nessa época a gente está falando que não tinha celular, então não era tão fácil escanear um mapa. A gente tinha que arrumar um scanner, que era caríssimo, né? E para encontrar? Rodar, hein? Dava o jeito. Então, nesse momento a gente estava nessa empresa tentando montar uma empresa de prestação de serviço de rastreamento e desenvolvendo software, desenvolvendo fornecedores de hardware, conectividade, era satelital, que tinha basicamente na época. Sim. Mas é uma empresa que ela não chegou a começar a prestar serviço, a gente desfez a parceria. Isso. E aí surgiu a semente da Stensat. Na saída da empresa, a parte do software ficou conosco e a gente tinha já uma semente de algo para continuar o desenvolvimento. Para começar a fazer desenvolvimento. Exatamente. Aí já tinha o software bem avançado, né? Já com os mapas. Né, já falando com os equipamentos satelitais, né, e já bem avançado para ser lançado. Mas era aquele software ainda desktop, ou seja, precisava ser instalado num computador e a gente vendia uma chave eletrônica chamada hard key que conectava na porta da impressora para que a gente tivesse uma segurança no software, né, dele não ser copiado, pirateado, né? Então, legal. Tinha muita pirataria de software no Brasil. Então nesse computador que a gente instalava o software, a gente colocava essa chave física, né, no computador e o software só abria se ele reconhecesse que a chave física estava instalada. Cara, mas ainda tem tudo isso, essa segurança, você tinha que criar uma segurança para poder rodar. Eram equipamentos importados que tinha que comprar, trazer de fora. Mas isso era satelital ainda, não era GSM? Não, isso aí o que o Léo está falando é um dispositivo de segurança do software. Do software. Mas... Você ligava na porta paralela do computador para que o software abrisse. Legal. A gente tem foto aí. Tem foto aí do bichinho lá. Exatamente. E a gente, com toda essa dificuldade, a gente avançou bem na tecnologia, já começamos a criar mecanismo no software, inteligência no software para recuperação de veículos, tá? Então, o software ele foi ficando cada vez mais funcional e mais completo, né? Nessa época. E os aparelhos ali?
Os aparelhos não tinham surgido ainda, era assim. Não, os aparelhos eram, assim, o que existia era grande. Satelitais. Isso. Era grande. Só tinha satelital. Era 10 vezes o tamanho, por exemplo, de um rastreador hoje, né? Então eram equipamentos grandes. Até para instalar era difícil. Por exemplo, numa moto não cabia numa moto, né? Naquele trambolho, impossível instalar. Possível instalar. No carro tinha poucos lugares que você conseguia instalar. No caminhão, melhor, né? Porque tinha mais espaço. Mas a dificuldade era também o tamanho do equipamento, né? Aí qual foi a solução que vocês tiveram para trazer equipamento de fora? Que a importação também, imagino que era uma loucura para fazer importação de lá para cá, né? Bom, nessa empresa ainda a gente não chegou a importar nada, essa empresa acaba aí, né? E aí começa agora uma segunda etapa que é a assistência. A gente não começou ainda o assistência. A gente está falando da outra empresa. A gente está falando ainda da outra empresa. A gente estava desenvolvendo, a gente desenvolveu talvez metade do sistema. Legal. Até finalizar essa sociedade. E aí a gente tem a ideia de montar a Assistensat. Eu já estava no Cefet, trabalhando lá no núcleo de redes. Fiquei sabendo da incubadora de empresas do Cefet. Incubadora de empresas. É como se fosse um cowork hoje. É um local compartilhado que se apresenta um projeto. E aí a universidade ela faz uma avaliação econômica, financeira e tecnológica, né? Ver se tem capacidade técnica de executar. E aí você, sendo aprovado, você ganha um espaço ali dentro compartilhado, como se fosse uma baia de trabalho, com sala de reunião compartilhada, secretária. Na época tinha fax compartilhado, que era um cowork, pô. Um cowork. Era a origem do cowork. Cara, vocês começaram lá atrás, vocês viram o Google crescer, vocês cresceram trazendo para o mercado e agora um cowork também. Vocês montou uma startup e nem sabia que era startup. Nessa época não tinha... Faz tempo, hein? Então, essa época aí a gente está falando de 2000 para 2001. 2000 para 2001 já. Isso. Legal. Então a gente criou a empresa, né, constituiu e continuou trabalhando no software, desenvolvendo. Mais ou menos um ano de desenvolvimento, ininterruptamente. Sem ter novos projetos, só se dedicando ao desenvolvimento. Sem nenhum financiamento externo. Era a gente mesmo. Só na tora mesmo. Exatamente. Ralando e desenvolvendo. Quem acha que não tem que ralar, hein? Um ano de desenvolvimento sem nenhuma venda, sem nada. Não tinha o que vender. Não tinha o que vender. E isso dentro da incubadora. Da incubadora de empresas. Dentro da incubadora já com a Assistensat já como empresa. Uma empresa dentro do Cefet. Que eles chamam de empresa resiliente. Né? Nossa primeira sala foi uma sala 3x2, então 6 metros quadrados, com 3 pessoas trabalhando, né, no desenvolvimento, né, no planejamento do negócio, né, porque nem modelo comercial existia, né, como é que você vai vender um software? Os modelos comerciais de fora eram de licença, né, não era por unidade, então a gente criou um modelo comercial por unidade, você paga por unidade cadastrada, né, um modelo mais justo e que a gente via que tinha mais adesão, né, porque a gente poderia crescer com o sucesso dos nossos clientes. Vocês já pegaram essa sacada, já foram lá Nessa época os softwares eram cobrados por usuário. Né? Ainda existem. Ainda existem alguns, que são cobrados por usuário. Então a gente criou um software que não fosse cobrado por usuário, e sim por veículo rastreado na plataforma. Legal. Isso vocês estavam criando ainda era um sonho, não tinha nada rodando. Nada rodando. A gente estava desenvolvendo, a gente já tinha uma plataforma pela metade, desenvolvendo mais um ano e tínhamos essa ideia de negócio. Legal. Até que o ponto inicial da gente lançar o primeiro produto foi um projeto, né, que surgiu em 2001, que foi um desafio, o projeto Asas do Vento, né, que é um projeto em que um aventureiro, Gerard Moser, iria dar a volta ao mundo no motoplanador e precisava do sistema que desse a localização, né, fizesse o rastreamento dessa aeronave durante a viagem dele no mundo, e precisava que esse rastreamento fosse apresentado na internet, porque essa aventura iria ser apresentada no Fantástico, né? Olha aí. No programa Fantástico, e ele queria que as pessoas estivessem acompanhando a aventura através das mídias, pudessem entrar na internet e ver a localização da aeronave dele. Cara, vai acelerar você, hein?
quase que em tempo real. Quase que em tempo real. Então, isso foi o primeiro desafio, né? A gente topou fazer, né? Ele foi conversou conosco e tinha uma verba para isso, e a gente topou desenvolver esse sistema. Então, foi o primeiro sistema de acompanhamento do rastreamento via internet na América Latina. E coletando dados. Coletando dados de posição, temperatura e umidade. Então, vocês também foram o primeiro a sacudir esse negócio de aquecimento global. Foi o primeiro. Já era uma preocupação na época, tanto é que um dos motivos dessa aventura era medir a qualidade do ar em torno do globo terrestre. Quer dizer, produzindo dados para depois serem feitos estudos, né, científicos dessas informações que ele iria coletar no voo dele, né? Poxa, na altitude. Porque, então, esse projeto foi realmente um sucesso, foi muito importante para a gente, que deu muita visibilidade para a empresa que estava instalada na incubadora, mas tinha uma tecnologia avançada, né, que permitiu o acompanhamento e tinha acompanhamento via internet, tinha acesso do mundo inteiro na nossa página para poder acompanhar a aventura. Foi na hora aí que a assistência deu. Aí que a assistência apareceu para o mercado como uma empresa que resolvia esse problema de rastreamento de telemetria. E nos rendeu dezenas de matérias. E nessa época, qual era a tecnologia que vocês usavam? Nessa época, satelital. Satelital, comunicação satelital. De hardware. Era um hardware da Panasonic que utilizava o satélite Orbicon. Para comunicação. GPS. Mais ou menos uns 20 centímetros. Uma meia folha 4, por exemplo. Meia folha 4. Era grande e eu que instalei no avião dele. Então foi na pista aqui na frente, do outro lado ali, né? Na pista do Santos Dumont, eu instalei no avião dele o equipamento. Ainda bem que não caiu, né? Já pensasse. Léo, vem um pouquinho pra cá, pra trás. Tu puxa mais pra cá também. Virou um espelho lá atrás. Tá. Aqui, né? Vê se melhorou. É bom que o André ficou em frente ao notebook. Legal. Tem aqui a câmera daqui. Não, aqui tá certinho. Pode ver com só o microfone aqui. Vocês querem mais bebida aí? Então deixa eu dar mais uma vez. Cerveja aqui, cerveja. Não, eu quero só uma cerveja. Cerveja? Tá, aqui dentro. Ele vai vir. A gente vai rodear com ele. Pode ser. A gente vai rodear. Ó, vou perguntar do uso do sistema, não era Google que vocês usavam? Essa parte da incubadora foi muito pulada, teve muito mais história aí pra contar. Mas pode contar, pode ficar à vontade. Vocês podem descer a lenha. Depois foi a primeira pessoa que veio trabalhar com a gente. Depois na edição. Depois vai na edição e vai cortando, vai emendando. Pode tacar o aço. Então você fala. Olha só, deixa eu acabar de falar que o avião dele não caiu. Eu falei, e ele conseguiu completar toda a aventura, você né? Pode cortar aí você fala, e aí eu vou contar um pouco também da nossa vida na incubadora. Aí você fala, né? Aí rasga, pode rasgar. Tá? Eu tô aqui para escutar, vocês vão falando e eu vou só dando os gatilhos para vocês lá. Ó. Mapa, o drive também, que é para ele. Logo após que você acabar, já vou perguntar. O mapa que vocês usavam. É interessante falar que você ainda estava no seu trabalho. Né? Sim. Enquanto a gente estava na incubadora, mais ou menos, tá tudo meio para lá, meio para cá. Corta edição e volta a falar. Então vamos lá. Então, não só não caiu o avião, como ele completou a viagem com sucesso e todos puderam acompanhar aí a aventura, né? E tem até hoje, né, registro na internet, várias matérias aí que a gente participou, várias entrevistas que a gente deu. Eu vou mostrar isso aqui. Eu boto aí pro pessoal começar a aparecer essas entrevistas, essas matérias. Eu vi muito jornal. Muito legal, muito legal mesmo. Show de bola. Exatamente. E a gente, nessa fase, estava na sobrevivência da empresa, né? Estava na incubadora. E o Andrei pode contar um pouco da nossa vida aí na incubadora. A incubadora foi o início da Stensat, né? O local onde começou a Stensat.
Durante esse primeiro ano foi um ano só de desenvolvimento, praticamente 24 horas desenvolvendo um sistema para ter alguma coisa para começar a vender e, ao mesmo tempo, procurando os equipamentos que estavam para ser lançados. Né? Para ser lançado para trazer. Outras opções de equipamento, né? Porque a gente só tinha essa opção do Orbico, que na época era um produto caro, né? Caro, na verdade não é caro e barato, não tinha nem parâmetro, mas não era acessível a todas as empresas aqui no Brasil e dessa forma era difícil escalar. Então a gente estava lá batalhando para ter um produto, para começar a vender e começar a atender as primeiras demandas comerciais. E o nosso objetivo era sempre esse o nosso objetivo era montar centrais de rastreamento em todo o Brasil, desde o primeiro dia de planejamento da Stensat, essa era a ideia. Caramba, procurar empresas querendo investir no rastreamento. Exatamente. E fazer elas terem acesso à tecnologia para que elas pudessem prestar o serviço de rastreamento para o mercado, desde 2001. Como Stensat, a gente nunca pensou em atender o mercado diretamente. E vocês descobriram a dor do mercado e já deram a solução. Vocês criaram a dor para o mercado e deram a solução para o mercado. A solução em todos os níveis, né? Tecnológico e modelo comercial e modelo de serviço também, né? Como que poderia ser utilizada a nossa tecnologia para gerar negócios, para gerar empregos, para gerar desenvolvimento, né? Para gerar novos projetos. Vocês nunca tiveram ajuda de fora financeiramente para levantar o projeto de vocês? Não. O Léo trabalhava na empresa ainda e você ficava na incubadora descendo aço. Exatamente. Investimento próprio. A gente estava esperando os primeiros projetos para ampliar a empresa. Na época era eu, o Andrei e o Omar, O Omar foi a primeira pessoa que veio trabalhar conosco. De desenvolvimento de sistema. Então éramos 3 na empresa e com o mundo inteiro para atender, né? Me diz aí, na incubadora, teve muita experiência boa nessa incubadora de vocês? O que vocês... Me conta um pouquinho das dores que vocês passaram, as dificuldades dentro da incubadora. Bom, na incubadora em si, a gente não teve muito problema. Foi um lugar que nos acolheu muito bem. Era um lugar acessível, um lugar justamente onde as empresas que estavam começando dentro de uma universidade, com a estrutura de uma universidade. Então foi muito bom, nos ajudou a participar de algumas feiras. A gente participou da FenaSoft em 2001. Foi 2000, FenaSoft. Logo o primeiro, era uma das maiores feiras de informática. O Sebrae, né? O Sebrae nos apoiava. Da incubadora. A incubadora apoiou a gente em várias feiras dessas, participando dentro do stand do Sebrae também. E esse projeto de Ramós, que deu a volta ao mundo no planador, e esse projeto nos impulsionou na mídia. Então vocês vão ver aí, tem dezenas de matérias e a gente começou a aparecer nesse momento. Então, a gente passa esse primeiro ano no desenvolvimento do software, até o ponto que esse software fica pronto. Um detalhe interessante é assim, não existia parâmetro de software, né? Então, aqui no Brasil. Tudo que a gente criava, a gente não tinha um parâmetro. Então, uma tela do mapa, um grid, uma tela de configuração foi tirado do nada, né? Foi criado da necessidade que a gente enxergava ali. E sem feedback de cliente, porque não tinha cliente. Não existia cliente. O melhor. Então a gente precisava criar um sistema para a gente começar a vender, começar a coletar esses feedbacks e ir melhorando eles. O cara que tem hoje uma plataformazinha fala, inventei uma plataforma, meu amigo, os caras que inventaram a roda. Se você olha as plataformas hoje, elas são bem semelhantes, né? Tem mapa, Sim. Tem um grid ou tem um painel, então hoje é muito mais fácil você criar algo que já existe, mas na época que você está criando algo onde você tem poucas referências, ou quase nenhuma referência, é difícil. É muito mais complicado, demora muito mais tempo, você tem que fazer e refazer. E acredito que várias plataformas que existem hoje se inspiraram em parte do que a gente criou lá atrás, né? Tanto o modelo de negócio quanto da tecnologia. O nosso foco foi sempre desenvolver, né, novidades, inovar, criar e focar realmente na tecnologia e no que ela produz, né? Sim. Em termos de negócios, de benefícios para quem está utilizando, né? Com sucesso até então nossos clientes. Então, quando a gente teve o software pronto,
a gente começou a prospectar cliente, a gente fechou o primeiro cliente aqui no Rio de Janeiro, foi a primeira central a fechar conosco, né? Friburgo, né? É, Uma loja de monitoramento de alarme. O monitoramento de alarme em Friburgo, o software foi dividido em uma mais 2 vezes, né? A implantação e treinamento, e a gente pegou o primeiro cheque, né, depois que a gente voltou da instalação desse cliente, torrou todo numa churrascaria para comemorar. Sem dinheiro, mas comemorando, né? E nessa época você já estava instalando o quê no carro dele? Era satelital também, não? Não, eles começavam a surgir os primeiros equipamentos, os amplos, né? Os primeiros celulares os primeiros celulares surgiram e os primeiros rastreadores com comunicação via celular surgiram. Então isso nos permitiu, com o software pronto, ter a solução para poder oferecer. Quer dizer, você compra o software conosco, você compra o equipamento, compra um celular, esse celular vai ser desmontado ou conectado via cabo no equipamento, né? Como é, homem? O celular... É difícil até de explicar para alguém. Era um telefone que vocês compravam, botavam junto do equipamento para poder instalar no veículo. Você comprava... A gente não, o cliente, a gente não tinha dinheiro. Você comprava um equipamento de rastreamento, você comprava um celular, né? Esse celular ele seria conectado nesse equipamento de rastreamento, o celular serviria como modem, ele serve como modem, a ligação era de escada, os primeiros rastreadores de ligação de escada, e a latitude e longitude era passada via DTMF. Que são os tons do celular. Que são os tons do celular, através da tecla do celular. Por exemplo, latitude 23. Aí o equipamento de rastreamento acionava a tecla 2 e a tecla 3 do celular. O sistema entendeu. Aí o sistema entendia que ele tinha acionado a tecla 2 e a tecla 3, transformava isso em coordenada e mostrava no mapa escaneado. Exatamente. No mapa que era escaneado por vocês. Isso. Caramba, através de uma ligação telefônica, e tinha um modem que decodificava os tons de DTMF em informação via porta serial para o computador. Caramba, bicho, era loucura, hein? Era loucura. Era loucura mesmo. E vocês lá firme. Esse foi o primeiro sistema de vocês. A gente acreditando que isso ia dar certo. Agora imagine vocês em casa, porque o Andrei só fazia o quê? Só fazia o sistema 24 horas. E se o André em casa, o que tua família falava o quê, André? Me diz aí. Nunca, até hoje eu acho que não sabe exatamente o que eu faço. E na época me perguntaram várias vezes quando eu ia começar a trabalhar, porque eu estava numa empresa que não gerava dinheiro, não gerava faturamento, você não conseguia explicar o que você estava fazendo, era difícil de dizer que você estava desenvolvendo um software para um hardware que nem existia, então era bem difícil. Mas o pessoal apoiou, acreditou. Explicar em rastreamento, então, pouca gente entendia, né? O conceito de rastreamento, o que é rastreamento, o que vocês estão fazendo, né, na empresa, né? O que vocês fazem na empresa, era difícil, muito difícil explicar, né? Nessa época era bem difícil. E ali o pessoal sempre perguntando, né? Eu fico imaginando, o André chega, final de ano, tá lá, meu filho, esse negócio, vai trabalhar quando? Não dá dinheiro, não. Tá fazendo o que aí? Isso é um sonho. Normalmente eu falo que é sonho, né? Isso é um sonho. Vamos arrumar um emprego e tal. Possivelmente aconteceu isso com vocês ou não? Com certeza. Porque na minha época todo mundo dizia, você é louco, vai largar tudo pra investir nesse negócio de rachete, não sabe nem por onde começa. Eu digo, meter a cara e vou, pô. Eu vou, só sei que eu vou. Mas a gente tinha realmente o sonho, acreditava no nosso sonho. Primeiro é acreditar, né? Depois você trabalhar para fazer o sonho virar realidade. A gente queria ter empresa, não queria trabalhar para ninguém, né? Queria ter empresa, acreditava que isso, o que a gente fazia na época ia ser um grande mercado no futuro e queria continuar a ponto de nesse momento que a gente lançou e começou a aparecer na mídia, surgiu uma empresa querendo comprar a nossa tecnologia, né? Ofereceu na época quase 1 milhão de reais, vamos dizer assim, na época, né? E 70 mil por mês para a gente só desenvolver para a empresa dele o sistema, né? E a gente recusou essa oferta não tendo dinheiro. Mal sabia, né? O quanto ia demorar. Mal sabia o quanto ia demorar para a gente ganhar vocês parte disso, né? Já encontrou um comprador e disseram, não, isso vai dar certo, eu vou manter isso aqui. Não, exatamente. Você arrepende de ter negado? Confiar. Não me arrependo, não. Também não me arrependo, mas assim, doeu depois, né? Era muito dinheiro.
Doeu a consciência depois. Pô, por que eu não vendi isso? Depois de tanto a gente trabalhar, ter o produto, e poderia dar errado, né? Sim. Poderia dar errado. Né? Essa incerteza de dar errado um projeto, um desenvolvimento, principalmente de tecnologia, num país que a gente está, que é o Brasil, que tem muitas incertezas, né? Onde 80% das empresas quebram até o quinto ano de vida, é muito fácil ter dado errado. Era muito fácil ter dado errado, mas a gente acreditava que só dependia da gente. Exatamente. Né? Então, a gente Essa fez era a dar frase. certo. A frase era só depende da gente. Caramba, forte, hein? Forte. E são 22 anos hoje já, né? Exatamente. Quinta-feira agora, 22 anos. Não, já fizemos 1º de abril. 1º de abril, 22 anos. Não é mentira. Não é mentira. Não. Logo depois dessa negação, o Andrei virou para mim: cara, o que você fez, rapaz? Por que você não vendeu isso? Não, cara, a gente vai continuar o projeto, a gente vai ter sucesso, vai dar certo. Vai dar certo. Cara, muito massa. A ignorância é uma benção. Vamos lá, dá tempo, parada? Quer ir no banheiro? Tá legal. Porque tava bonito o fundo aqui quando tava de dia. Agora a gente vai pegar Pra cá, aquelas né? luzes aqui. Aqui, né? Entendeu? Que o fundo de vocês vai ficar bem legal. Não, meu fundo tá legal já, pô. Não, eu tô dando uma ajeitada no teu História fundo. de que meu fundo vai ficar legal, porra. Se o que tá de olho no teu fundo... Não, tá de olho no meu fundo é foda, pô. Os caras é foda aqui, tá ficando bom. Oi. A ideia... Tá fluindo legal, tá melhorando, né? Passo a passo. Tô. Ah, cara, foi isso aí. O que mais aí? Tem que dar. Não tem ainda. É que eu pensei que já tinha até acabado, que eu tô tomando aqui. Tá até sem roteiro, vocês não tem. É. Não estão nem mais olhando pra aí. Tá bom. É que a gente começa a lembrar, né, das coisas, né? Do início de tudo, né? Porra. Nossa, e é uma época muito diferente, né? Cara, não tinha internet, assim, a internet estava surgindo, né? A internet era muito precária. Eu vou mostrar como é que eu vendi aqui, sem internet. Vender um sistema que precisa da internet sem a internet. Mas você pode falar para qualquer vendedor. Eu vendi uma coisa que não tinha. Ah, é? Exatamente. Agora vocês podem vender. O problema de vender, o problema de vender o que não tem é que tem que fazer acontecer depois. Né? Mas Bill Gates também vendeu o que não tinha, né? Não, o ideal é esse, né? O que não tem. Mas o Bill Gates chegou lá com o contrato fechado da IBM, falou pro sócio dele: então, temos 2 problemas. Tem uma solução e um problema, né? Na verdade. Qual que é a solução? Bom, consegui fechar com a IBM. Qual que é o problema? Nós não temos sistema operacional para mim. É mais ou menos assim, né? Eu vou entrar no uísque também, vai no uísque. No banheiro ali. Vai. Já tô muito foda, cara. Já tô tomando, hein? Quem vai no banheiro. É muita história, cara. Eles estão se saltando agora, daqui a pouco eles vão ver isso. Pode fazer, tipo, ó, deixa eu contar um negócio aqui. E aí você conta. Antes do celular tinha o Pager, você lembra? Lembro. O Pagerzinho que tá. Era o Pager. Os primeiros bloqueadores do Pager era só one way. Aí você só mandava. Mandava pro Pager, passava só o número que estava ligando pra você. Usava, aí você já vai trocar por sinal. Tem aquele teletrem, o que era jornalheiro. Mas nessa época, o telefone, Aí vinha a mensagem dos caracteres, ligar para, aí, se era a mãe, era mole, que a mãe vai ligar para a mãe, aí você ia lá no orelhão, ligava para casa, ou quando era uma pessoa tipo eu, que trabalhava, eram pessoas, aí o pessoal contava ligar para, aí 24, 3, 23, 64, aí você não sabia quem tinha que ligar, você ligava para a pessoa, se a pessoa tivesse dado o código do telefone errado, você ligava para ela e ela falava assim, não é o João, não? Eu falei, nessa época, com esses pages, o cara desmontava, ligava num relé,
E aí mandava um comando e bloqueava. Quer pegar aquele outro Só que só assim, comando? mandava só comando. Só o comando. Não sabia se tinha chegado. E tinha chegado. quando bloqueava, aí dava Aí, tá aquela bom a imagem? sirene, né? Atenção, Vamos embora, então. como é que é? Esse veículo tá roubado. Foi depois, aí já foi Aí o cara ouvia a sirene e ligava. Ligue para 0800, sei o que. O cara pegava o telefone e ligava. Tá bom aqui? Aí achava o veículo. Ah, o veículo tá aqui, tá falando, E aí, disse que gato? foi roubado. Era isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar. Tem que meter cerveja aqui pro homem, pra não ficar já alegre aqui, se só tomar um pouco. Tá meio- O Léo já soltou. Eu já tô tranquilo, já tá fluindo, já, fluindo já. a palavra já tá fluindo. Né? De lá é o uísque, rapaz. Botão uísque ele flui. Não, o uísque e a cerveja, né? Pra Cervejinha, ficar melhor, né, cara? Qualquer coisa pede lá e bota na nota do quarto, aí te serve depois. A É, cerveja. E aí, Du? Pô, é bom que até o vento parou. Parou. Ficou boa a imagem, cara, no Cara, fundo. melhor que isso, só se vocês viram um anjo. É, porra. Ah, brinca. Caraca. Bora, Andrei. Meu pai comprou aquilo. Meu pai comprou cassista. O botão de Vamos fone. botar furando, eu até finalizar aí. Tem hora pra acabar, não. Tá fazendo stories Tô pro... sem celular, tô sem nada aqui. Eu também tô certo. Eita, pô, Tô mas sem nada, até o meu tá. pega o do Vai Rodrigo. falar da cassista também, quando surgiu, porque ela pega impulsionou o o mercado. do ano do... acho que pode falar. hein? Pega lá. Momento específico, né? Não sei. A gente tá aí, tá aí. onde na história? Tá aí nas dificuldades ainda. Como é? Falta a internet. A gente falou o quê? Não, eu vou mostrar como é que eu vendo, como é que eu vendi essa Isso a gente tá internet. nas vendas lá, ó. Mas a gente falou de quê? A gente falou da... Falou do desenvolvimento de incubador, software, Falou do do incubador. equipamento. do equipamento. Se você quiser voltar para falar um pouco do equipamento, A gente estava começando a falar dos primeiros equipamentos. Amps, aí você tem que falar TDMA, CDMA, aí Não, tá. depois o Olha, mexer GSM. aqui, Estevão, você vai precisar ligar de novo aqui, tá? Desconectou? Vamos só ligar lá que ele foi usar o telefone para Ah, ligar. tranquilo. Já vou. Deixa eu ver o tamanho da cagada que eu fiz. Não, já tá. Ele fica salvo. Pô.